Ni hao, pessoas que sabem qual que é o objetivo do Estado de Israel na Palestina. Tudo bem com vocês? É isso aí, né, gente? Eu continuo doente, como vocês podem ouvir aqui na minha voz, mas hoje é meu aniversário, então faça favor, deixe aí feliz aniversário pra mim, né? Que eu tô aqui doente, um suador danado aqui por causa da Covid e gravando vídeo, mas tamo aí, né? Então, na noite de ontem, era noite lá pelo menos, né? O Estado de Israel sequestrou o pessoal que estava indo na flotilha Liberdade, acho que esse era o nome em português, Freedom Flotilha, tentando levar ajuda humanitária para Gaza, incluindo o brasileiro Thiago Ávila, né? A Greta Thunberg estava também no barco. E eu nem sabia que tinha uma política francesa, acho que é deputada da União Europeia, estava no barco. O governo de Israel simplesmente abordou esse barco em águas internacionais, o que é ilegal, e sequestrou as pessoas, o que é ilegal. Nada de novo até aí, Estado de Israel. Faz coisas ilegais todos os dias e nada acontece, né? Que é, assim, assustador pra gente que tá acompanhando isso, é ninguém fala nada, cara. De governos, né? Porque tem franceses no barco, a Greta que é sueca, tem o Thiago que é brasileiro. E a Globo, quando falou disso no Fantástico, eu não vou colocar aqui, senão a Globo vai me dar copyright, a Globo não menciona o Thiago, cara. É coisa de, sei lá, 20 segundos e não menciona que tinha um brasileiro lá. São tantos níveis de absurdo que é difícil até computar, sabe? Eu acho que passou já, há muito tempo, na verdade, já passou do momento do Brasil romper com Israel e agora eles têm um brasileiro sequestrado. Não é como se eles não tivessem matado outros brasileiros palestinos antes, né? Que nunca foi o suficiente, por exemplo, o Rock fazer um vídeo falando dos brasileiros mortos. Inclusive no Líbano. Só conta pra ele, sou israelense. Mas já passou da hora, né, cara? Já passou da hora de alguém fazer alguma coisa. E agora tem um comboio indo por terra. Eu não sei lá quantos ônibus, com mais de 200 diplomatas de sei lá quantos países, indo por terra para tentar parar esse bloqueio. Que assim, vamos ser sinceros, não vai acontecer, né? Eu não sei se alguém realmente tinha esperança de que esse barco do Thiago e da Greta ia conseguir chegar a Gaza, sendo que já tinha um monte de barco civil de Israel falando que ia parar o veleiro do Freedom Flotilla. Isso assim, falando de civil, né? Sem falar das forças militares de Israel. Mas não tinha como eles chegarem lá, né? Acho que a ideia mesmo era essa, de criar chamar essa atenção, né? Pô, a gente tá indo levar ajuda e os caras estão parando a gente. E é tão ridículo, cara, que eu vi um vídeo de criança israelense num barco desses, num iate, assim, falando: ah, Greta, você vai reconhecer por acaso que o Hamas é um grupo terrorista? Sabe, os caras ficam repetindo a mesma parada há 2 anos. Mano, já passamos dessa fase, né? Pô, o Hamas é um grupo terrorista. O Hamas matou gente que não deveria ter matado em 2023. Não é a desculpa para continuar matando criança em 2025, sabe? Já passamos desse ponto, né? Só que os caras têm uma lavagem cerebral tão grande, até nas crianças israelenses, que tá o vídeo com criança lá, ai, Greta, como você ousa vir aqui querer ajudar terrorista, dar comida para terrorista? Tem a noção do ridículo, do nível da lavagem cerebral? Porque a desculpa de Israel é: a gente não pode deixar esse barco entrar em Gaza, porque a gente não sabe o que tem no barco. De repente tem arma por Hamas. Tudo é Hamas. Tudo é Hamas. Tudo. Sendo que eles estão tomando terra da Cisjordânia. Na Cisjordânia não tem Hamas. Israel simplesmente falou: olha, nós vamos pegar essa parte de terra aqui que não é nossa, que é dos palestinos da Cisjordânia, e a gente vai fazer assentamentos novos. Colonizador safado. E a comunidade internacional não faz porra nenhuma. Os países árabes que estão tudo ali em volta, cara, fazem nada. É difícil, assim, entender por que os países árabes olham para os palestinos e falam: ah, deixa eu morrer. É muito difícil, cara. Muito difícil. De ver que os caras não fazem nada, mano. A própria China, né? A China continua vendendo coisa para Israel. A China, que é liderada por um partido comunista, já deveria ter cortado relações com Israel, né? Aí eu vejo um monte de passapanista, aí a galera passapanista pra China falando: mas a verdade, a China tá vendendo tipo air fryer para Israel. Cara, assim, sinceramente, foda-se, sabe? Foda-se. Ah, porque tem que cobrar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos que vende arma. Ok, tem que cobrar os Estados Unidos. E por que o Partido Comunista continua negociando com o Estado genocida de Israel? Sim, é difícil, cara, é difícil. Então, para mim, a China já devia ter cortado relações há algum tempo. Mas, né, vamos dar uma olhada aqui, que teve informações aqui da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil. Deixa eu dar uma olhada aqui. A minha voz tá maravilhosa, né, cara? Aqui vocês podem ver um pouco das imagens, né, do Fantástico, do que passou hoje no Fantástico, né, 20 segundos. E esse aqui é o momento que eles foram abordados pelo Exército de Israel, pela Marinha de Israel em águas internacionais. Isso é sequestro, isso é pirataria, tá? Se fosse qualquer país
Se fosse a China fazendo isso, qualquer outro país seria chamado de pirataria. É algo que os Estados Unidos faz comumente, inclusive eles pirateiam óleo do Irã, por exemplo, dessa forma. Então, assim, é pirataria e é sequestro. Essas pessoas foram sequestradas. Esse aqui é o momento que eles foram sequestrados pelo Estado de Israel e eles estão com a mão pra cima ali, né? Porque tem Forças Armadas entrando no navio, né? Essa aqui é a deputada francesa que tá lá no barco, rindo dos caras. Porque o Israel divulgou um vídeo de propaganda, né, sabe? Totalmente um vídeo de propaganda. Vocês que estão vindo aqui ajudar as pessoas da Palestina, a gente não vai deixar vocês entrar, mas nós vamos te dar sanduíche e água. Por que você não dá um sanduíche e água pro pessoal de Gaza? Sabe? É só propaganda, tá? É só propaganda. Porque talvez Israel tenha começado a entender que tá apertando pro lado deles. Talvez. Eu, sinceramente, eu não duvidaria que Israel tivesse matado todo mundo nesse barco aí. Porque do jeito que eles são, cara, bombardeia o barco e, não sei, aconteceu alguma coisa aí. Alguém atacou e não foi a gente. Os caras atacaram todos os hospitais de Gaza. O que é um barco com 15 pessoas, sei lá quantas pessoas tem ali, né? Assim, eles estão matando de fome cerca de 2 milhões de pessoas. O que é um veleiro em águas internacionais? E antes eles estavam... Esse aqui ainda é o vídeo de propaganda. Esse aqui é o momento que eles foram abordados. Antes deles abordarem o barco, eles mandaram alguns drones que sobrevoaram o Madeleine, que acho que é o nome do navio deles, Madeleine, que é de bandeira britânica, né? Tem mais isso ainda. É um navio britânico, foi abordado pela Marinha Militar de um outro país, e o Reino Unido não fez nada, cara. Nada. A França, quando estava rolando os ataques dos iemenitas contra navios de países que apoiam o Estado de Israel, a França mandou a Marinha para escoltar os navios cargueiros. Tem 6 franceses nesse navio, inclusive uma francesa que é deputada da União Europeia. A França não mandou nenhum navio de guerra para escoltar. Por que será? Né? O Macron já voltou atrás, né? E reconhecer o Estado de Israel já voltou atrás. Porque no fim tá todo mundo mancomunado. Cara, é uma máfia gigantesca o que fizeram com os judeus. Né? Com os sionistas, na verdade. Né? Não os judeus, desculpa. Com os sionistas. Assim, é um troço sem tamanho, cara. No debate que tá rolando para prefeito de Nova York, os prefeitos de Nova York tiveram que jurar que eles, não, porque eu sou a favor da existência do Estado de Israel. Tipo, o cara é prefeito de Nova York, maluco. Porque nos Estados Unidos existe um lobby gigantesco de uma instituição chamada, acho que é AIPAC, para criar leis contra antissemitismo. Só que o que é antissemitismo? É o que eles dizem que é. Porque palestinos também são semitas. Sabe? Tudo que está acontecendo contra palestinos na Palestina hoje é antissemitismo. Tá? Só que, para eles, antissemitismo é se você for contra o Estado de Israel. E não é isso, né? É antisionismo isso. Nos Estados Unidos, é permitido que os políticos recebam grana para ser eleito, né, um patrocínio para ser eleito. Então, quem paga a banda escolhe a música. Então, você tem todo esse lobby do governo de Israel pagando para políticos serem eleitos. O político é eleito. Vocês acham que vai acontecer o quê? Esse lobby de Israel vai chegar lá com uma lei pronta, escrita por eles, falando, olha, aprova isso aqui. Se o cara disser não, ele tá ferrado. Porque quem pagou para ele ser eleito foi o Estado de Israel. E isso acontece nos Estados Unidos todo dia, na grande democracia do mundo livre, né? Então tem um monte de lei nos Estados Unidos hoje proibindo o antissemitismo, que na verdade simplesmente não pode ser contra o Estado de Israel. A ponto de ir num debate para prefeito de Nova York, os caras estão discutindo a existência do Estado de Israel. Qual que é o primeiro país que você vai visitar e por que você deveria proteger Israel? Estados Unidos é um refénzão do Estado de Israel hoje em dia, cara. É isso aí. E é muito interessante para quem principalmente gosta muito de história da Segunda Guerra Mundial, que acompanhou tudo que aconteceu com os judeus naquele momento da história, como os caras saíram da grande vítima do mundo pros pária de hoje, né? Porque, sim, em tudo quanto é país aqui na Ásia mesmo, volta e meia rola vídeo de pessoas locais cagando na cabeça de israelenses, cara. Porque, assim, acho que todos os adultos de Israel, grande parte deles, tem que servir no exército. Então, quando os caras estão viajando aqui, a galera sabe que é israelense, há uma grande possibilidade dessa galera ter servido no exército. Há grande possibilidade de eles terem matado o palestino. Então,
o povo é tratado muito mal. E na Tailândia tá cheio, cara. Tá cheio, israelense. Eu fui pro Vietnã com a... Eu tenho uma bandeira da Palestina na minha mochilinha. E eu tenho uma camiseta do Free Palestina. E eu tava no Vietnã. Aí eu encontrei com 2 brasileiros lá. Os caras falaram: cara, se tu for na Tailândia, isso vai dar uma treta. E aí o que eu posso fazer, né, cara? Porque é isso aí, mano. É isso aí. Os caras saíram das grandes vítimas da história, com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que realmente foi um absurdo, o Holocausto foi um troço, né, que nunca mais deveria acontecer. Os caras são os pária hoje matando 2 milhões de pessoas de fome. É um nível de burrice, assim, do Netanyahu, dessa galera, que eles são um bando de genocida fascista, assim, é extrema-direita nível Hitler, que assim, é demais, cara. É muito burro, mano. É muito, muito, muito burro. Os caras querem construir a terra sagrada deles em cima do corpo de criança faminta morta, cara. Não tem como isso, né? Eu não sei que Deus que é esse que tá batendo palma num negócio desse, né, cara? Porque não é, né? Não tem, né? De novo, né? É sionismo. Não é judaísmo nesse caso, né? Porque tem muito judeu que é contra o Estado de Israel. Tem gente que é do Estado de Israel que hoje é contra o Estado de Israel porque viram, não, esses caras estão indo longe demais. E o próprio Netanyahu sabe que se ele parar com a guerra, ele vai ser chutado. Então, meio que não tem retorno para ele, né? Até tem... E aí, o mais interessante, né? São tantas camadas que o Tribunal Penal Internacional colocou um mandado de prisão contra o Netanyahu e contra mais uns caras lá do Estado de Israel. E o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos foi lá e sancionou membros do Tribunal Penal Internacional, sendo que os Estados Unidos não é signatário do tribunal. Quando o Putin teve o mandado de prisão deles pedido pelo tribunal, os Estados Unidos bateu palma e falou: é isso aí mesmo, tem que prender, tá certo mesmo, tem que prender criminosos de guerra, tem que prender. Quando os Estados Unidos fez isso com o Netanyahu, os Estados Unidos falou: não, negativo, gente, vocês estão achando o quê? Porque o Tribunal Penal Internacional, assim como a OMS, assim como a OMC, todos esses órgãos internacionais foram feitos por eles para eles, para ferrar com o resto do mundo, cara. E a gente vê um grande exemplo nessa história das tarifas, né? Quando as regras da OMC pararam de ser favoráveis para os Estados Unidos começou a tentar ferrar com todo mundo e reescrever as regras. E aí eles acusam os outros de fazerem isso. É isso que eles fazem, por exemplo, com o Tribunal Penal Internacional. Quando é alguém deles, inclusive, se eu não me engano, uma lei de 2003 nos Estados Unidos que o Bush filho, aprovou, de que se algum estadunidense ou algum aliado estadunidense for preso no tribunal, lá por Haia, né, no Tribunal de Haia na Holanda, e ficar preso, os Estados Unidos podem invadir a Holanda para resgatar essa pessoa, porque essa pessoa teria sido sequestrada ilegalmente. Isso, vocês entendem o tamanho do buraco que a gente tá com esses caras? Então, assim, é muito difícil, né, a gente tentar ver qualquer coisa com otimismo nessa situação, né, cara? Assim, é muito difícil. É muito difícil ver que a gente tá em 2025, enquanto a China tá aqui discutindo drone, carro voador, entrega com drone e curando doença que parecia incurável, sabe? Umas paradas assim. Ao mesmo tempo, ninguém faz nada para proteger os palestinos. Eu entendo, em parte, a postura da China de não intervir na política interna dos outros países, porque eles não querem dar desculpa com relação a Taiwan, né? Eles não querem dar desculpa para os outros de chegar aqui e se meter em Taiwan e falar, mas porque você se meteu lá na Palestina, a gente vai se meter aqui também. Então, essa parte eu entendo. Mas é gente morrendo, né, cara? É muita gente morrendo, né? Que não precisaria, né? Tem terra para todo mundo nesse mundo. Né? Tem terra para todo mundo nesse mundo. Não tem necessidade de exterminar a população desse jeito. Lembrando que a grande maioria dos israelenses não nasceu lá, né? O próprio Netanyahu é polonês. O nome dele acho que não é Netanyahu, é outro nome também. Ele muda depois. Então, assim, essa galera toda nem nasceu lá. Então, eles podiam estar morando em outro lugar. Por que a Europa não pega um pedaço de terra e dá para eles? Porque não tem interesse, né? Tem isso aí, né? Os Estados Unidos não tem interesse, ninguém tem.
Então é isso aí, minha gente. Esperar que o governo brasileiro faça alguma coisa, porque tem um brasileiro preso lá. Com certeza a gente não vai ver nenhum desses passapanistas profissional aí defender brasileiro. Vão acusar os caras de alguma coisa. E torcer para que da próxima vez 1.000 barcos vão para Israel. Porque parar um barco é uma coisa, né? Parar 500, parar 1.000 é outra história, né, cara?